Olá, meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Finalmente estou de volta, né, gente? Mas é isso mesmo, a vida do peão não é fácil não, gente. Já quero aproveitar, galera, e dedicar desde o início esse vídeo para o meu querido Tauan, um vendedor de uma livraria, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas ele já me atendeu há muito tempo. Não foi esse vídeo que eu falei que ia dedicar para você, mas esse conteúdo aqui tá maravilhoso e eu sei que você vai gostar. Hoje, galera, nós vamos falar sobre Elizabeth Bathory, ou Elizabeth Bathory, aquela condessa húngara, mais conhecida como a Condessa de Sangue, a Condessa Sangrenta. Verdade ou mito? Me baseei aqui nesses dois livros. Primeiro esse aqui, Lady Killers, que foi lançado pela Dark Side Books, e esse aqui, Sangue de Nobreza, Vlad e Bathory, que foi lançado pela editora Pandorga. Eu já aviso para vocês que desde o princípio, encontrar fatos de fato históricos relevantes sobre essa condessa, devido a ter acontecido há muitos séculos atrás, algumas fontes divergem. Mas eu já vou chamar a vinheta e a gente já começa nesse assunto macabro. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560 na Hungria, gente, não na Transilvânia, conforme muita gente fala, muitos fatos históricos narram. Conforme eu falei para vocês antes da vinheta, as fontes elas divergem muito porque os fatos aconteceram há muito tempo atrás. Essa mulher, Elizabeth Bathory, ela nasceu em uma família riquíssima, uma família muito poderosa da Europa Central. Ela era fruto da endogamia, ou seja, os seus pais eles eram primos. Como todos nós sabemos, naquela época, os clãs eles se uniam em família para poder perpetuar as heranças, né, as fortunas. E isso daí, essa união dos pais, resultou numa das famílias mais poderosas, até porque eles já descendiam dos dois clãs Bathory. Essas informações vocês encontram nesses dois livros, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso depois vocês queiram ler, vale muito a pena. Como todos nós sabemos, a endogamia traz drásticas consequências àqueles que são gerados através dessas uniões incestuosas. E não foi diferente com a Elizabeth Bathory. Desde a sua infância ela sofria com fortes enxaquecas e ela era epiléptica também. Existem alguns registros de que alguns criados falaram, né, que ela era dada a momentos de raiva, uma raiva extrema. E na sua infância ela testemunhou diversos casos atrozes, né? Diversas punições atrozes, porque naquela época, gente, é importante a gente deixar bem frisado aqui que esse caso aconteceu naquela era medieval, onde os nobres eles podiam tudo contra os camponeses que nada podiam fazer. Aqueles simples camponeses, aqueles funcionários, né, vamos dizer assim, eles eram meras mercadorias, então qualquer coisa eles poderiam ser punidos de uma forma atroz e nada acontecia com eles. Então é dito que Elizabeth Bathory, na sua infância, ela testemunhou diversas dessas punições. E uma dessas que aconteceu, que marcou muito a sua infância, foi de um homem que foi acusado de roubo. Esse homem, ele foi colocado dentro do estômago de um cavalo morto e costurado somente com a cabeça para fora. E ele foi deixado ao relento para que os lobos ali daquela região devorassem aquele homem. Dizem que Elizabeth, quando ela viu essa cena, que ela gargalhou de forma estridente. Ou seja, ela cresceu em meio a toda essa violência e inesperadamente, de uma forma assim macabra, vamos dizer assim, ela gostava muito dessas punições, daqueles gritos absurdos dos quais ela foi testemunha na sua infância. Só para vocês terem uma noção, gente, a família de Elizabeth era tão poderosa que eles comandavam um vasto terreno, sabe, naquele país. E um dos tios dela chegou a ser voivoda, desculpa, eu não sei pronunciar corretamente para vocês, da Polônia, né? Ou seja, a família dela era muito influente e ela era riquíssima.
E aos 10 anos, ela ficou noiva de um outro mais poderoso ainda, o Ferenc Nadasdy, que ele na época ele tinha 15 anos. Então, como era a tradição nessa época, ela se mudou para as terras do Nadasdy para ela aprender a administrar todas aquelas terras. Dizem que naquela época, nesse período, né, que ela foi para lá para poder administrar as terras, que ela conheceu um camponês e nesse meio tempo ela engravidou e teve um filho. Quando o seu noivo ficou sabendo disso que aconteceu, é dito que ele castrou o pobre rapaz e jogou aos cães ferozes. O filho simplesmente desapareceu no mundo e aos 14 anos, 4 anos depois de ter se mudado para as terras do seu noivo, eles se casaram diante de uma plateia de 4.500 convidados. Como presente de aniversário, o noivo, agora marido da Elizabeth Bathory, o Ferenc Nadasdy, ele deu o castelo de Sakhtisi, um castelo isolado no interior da Hungria. Castelo esse que serviu depois como palco para aqueles atos atrozes cometidos por Elizabeth. Acontece, gente, que, como dizem os opostos se atraem, mas eu acho que é o contrário. O marido de Elizabeth ele era tão louco e tão sanguinário quanto a sua esposa, tanto que ele ganhou o nome de Cavaleiro Negro da Hungria. Ele era um dedicado cavaleiro que ele sempre estava à frente de um quinteto infernal. Ele comandava tropas contra os otomanos, ele gostava de guerrear e os atos, terríveis daquele homem contra os seus rivais era algo assim que deixava as pessoas que testemunhavam até estarrecidas. Dizem que nos dias que ele estava assim mais bem-humorado, ele gostava de arremessar as cabeças daqueles que ele degolava. Juntos, Elizabeth e Nadasdy tiveram 5 filhos. Acontece que até chegar a ter o primeiro filho, eles demoraram 10 anos, o que não era muito comum, porque aquelas uniões naquela época eram para procriar, na verdade para deixar um herdeiro, para perpetuar aquela linhagem. Acontece, gente, que isso é totalmente compreensível, porque o marido de Elizabeth sempre estava em uma batalha. Às vezes ele demorava meses e muitas vezes ele demorava anos fora. É dito também que era muito normal que ambos tivessem casos extraconjugais, para suprir as suas necessidades. Uma das coisas que Elizabeth gostava muito de fazer, além de administrar as terras das quais ela era responsável, era visitar o castelo de uma tia sua muito querida, chamada Clara. E segundo algumas fontes, foi essa tia a responsável por introduzir Elizabeth naquele mundo da alquimia, ou seja, magia, e também do lesbianismo. É dito que foi através desses encontros com sua tia que ela conheceu a Ana Darvúlia, aquela que serviu como a sua mentora, uma das suas mentoras naqueles atos atrozes que ela viria a cometer futuramente. Acontece que o esposo de Elizabeth, o Ferenc Nadasdy, ele era um sádico, como eu falei para vocês. E ele foi quem refinou, aqueles métodos de tortura que Elizabeth ela já gostava. Era incrível como eles até se correspondiam e eles conversavam muito sobre novos métodos de tortura. Existe uma lenda, um registro, porque a gente não sabe até onde esses fatos são verdade, que fala que foi o Ferenc que ensinou a Elizabeth embeber um pedaço de papel em óleo, colocar entre os dedos dos criados e tocar fogo, uma forma de punir aqueles que de alguma forma desagradava ou irritava eles de qualquer maneira.
É dito também que em algum momento, né, que o Ferenc estava em casa, uma das criadas fez algo que desagradou a ele. Então ele passou mel por todo o corpo da criada e naquele frio absurdo que fazia naquela região, ele colocou a criada do lado de fora para que ela fosse picada pelos diversos insetos que por ali tinham, né? Como eu falei para vocês, Elizabeth ela sofria de fortes enxaquecas e ela percebeu que aqueles gritos estridentes daquelas meninas que tanto sofriam nas mãos dela, de alguma forma aliviavam aquelas dores absurdas das quais ela padecia. Então, dessa forma, ela foi aumentando todo aquele sadismo, juntando com Ana d'Arvúlia, que era uma cúmplice, né, e a ajudava também nesses atos. Ela só foi piorando. Elizabeth, ela se sentia intocável, ela se sentia acima da lei, o que pode-se dizer que ela estava, né, gente? Porque esse casal, ele era tão rico que eles chegaram a emprestar dinheiro para o rei Matias naquela época para financiar a guerra contra os otomanos. Imagine um casal de nobres que empresta dinheiro para o rei. Eles eram verdadeiros aristocratas riquíssimos, né? Então, assim, se o rei devia para eles, eles de fato estavam acima da lei. Quem que ia contestar o poder de um nobre, de um aristocrata, do qual o rei devia dinheiro para eles? Eles podiam fazer o que eles quisessem, que de fato eles eram intocáveis. E assim começou toda a trajetória de Elizabeth nas torturas terríveis das quais ela cometia contra meninas de normalmente 10 a 14 anos e muitas vezes, e praticamente e pode-se dizer que sempre virgens, né? Os criados, gente, notaram que Elizabeth, ela já era cruel. O seu marido ensinou ela a torturar de diversas formas e com a chegada da Ana d'Arvúlia no seu castelo, ela aprendeu a matar. Foi dito pelos criados que quando essa mulher nefasta chegou naquele castelo, ela se tornou muito mais cruel. Durante essa guerra contra os otomanos, o seu marido, o Ferenc Nadasdy, ele sempre ele pegava, né, gente, e pilhava nos castelos aqueles ouros, né, aquelas riquezas que ele usurpava das suas vítimas. Então, durante todo esse período, Elizabeth nunca sentiu dificuldades financeiras, né? Porque apesar dela ser muito rica, aquela guerra consumia muito dinheiro, né? Porque eles financiavam essa guerra. Então, Elizabeth, muitas crianças, né? Eram crianças que iam para esse castelo de Elizabeth para servir a elas, morriam. Dizem que um dos métodos que ela começou a torturar as meninas era inserir agulhas debaixo de suas unhas quando elas erravam alguma costura, quando elas faziam algo errado. É dito também que uma das criadas teve a infeliz ideia de roubar uma moeda. E o que Elizabeth fez? Aqueceu essa moeda e queimou a menina. As mortes eram tantas, gente, que chegou ao caos, né? Chegou o momento de dentro de um grande caixão ter 3 corpos. Então os pastores ali da região começaram a estranhar aquilo, porque apesar do castelo ser isolado, tinha outras, né, construções, outras casas próximas, e muita gente estranhava, né? Ficava muito assustada com os gritos que vinham do interior daquele castelo. Também algumas valas eram tão rasas, ela se sentia tão intocável que ela nem se preocupava em sequer desaparecer com os corpos daquelas suas vítimas. Então muitas foram enterradas em valas rasas, os quais terminavam tendo seus corpos violados por cães, né, ou até lobos ali da região. A desculpa que ela dava era que aquelas meninas, aquelas reles camponesas iam para lá e terminavam morrendo de cólera. O interessante é que somente as camponesas morriam, né, gente? Mas nenhum membro
da família dela, ninguém morria. Acontece que em 1604, o querido marido dela, o cavaleiro negro da Hungria, o Ferenc Nadasdy, morreu. E dizem que ele sofria de terríveis dores nas pernas e de que ele morreu de forma súbita, porém eu encontrei em outras fontes que na verdade ele morreu de doenças, por ocasião de doenças venéreas. Como eu falei, era comum que eles tivessem casos extraconjugais, né, gente? Então a influência de Elizabeth meio que já caiu, porque ela também não tinha mais aquelas riquezas, né, que ela recebia, que eram sempre repostas com a chegada do marido, o retorno do marido dela das guerras. Então o tempo passou, se juntou a ela outras pessoas, além de Ana d'Arvulha, tinha a Lhona Jo, tinha a Doroteia, que era também uma outra, tinha a Catalina, que era uma lavadeira, e o doente, né, físico, o Fixo, que era tratado, chamado por ela carinhosamente como Torco, que era vamos dizer assim, um deficiente físico, né? E ele era muito novo e muito fiel. O que Elizabeth mandava, ele fazia, ele atendia cegamente. Algumas coisas, gente, eu acho assim muito fantasiosas, né? Como o relato de uma mãe que teve a sua filha morta por Elizabeth. Ela fala que sua filha foi tão espancada que a carne do seu corpo descolou dos ossos e que caiu do corpo antes que os seus ossos chegassem ao chão. Então, assim, eu não sou nenhuma perita, eu não sou médica, né? Mas eu particularmente não acredito. Como não acredito em muitas coisas que foram atribuídas a essa mulher, né? É dito também que Elizabeth, em certo momento, em um momento de fúria, que ela pegou e rasgou o rosto de uma de suas vítimas com as mãos, né? Então, assim, as famílias já estavam assim muito assustadas e cansadas de mandar suas filhas para aquele castelo para servir aquela condessa para morte certeira, né, gente? Porque eles tinham a certeza, porque as meninas, elas iam e nunca mais elas retornavam. E a desculpa era sempre a mesma, que elas morreram de cólera. Uma das lendas também que são atribuídas a Elizabeth é que em um dia, uma das suas criadas cometeu um erro ao vestir ela e ela deu uma bofetada tão forte nessa criada que uma gota de sangue espirrou no seu rosto. Elizabeth, ela era lindíssima, né, para os padrões de beleza daquela época. E de fato, eu acho ela muito bonita. E ela era muito vaidosa, ela já estava chegando à casa dos 40 anos, então ela estava vendo aquela sua juventude, a sua beleza se esvair. Então, era algo que preocupava muito ela, a aparência. Então, quando ela deu a bofetada e essa gota de sangue espirrou no sangue dela, quando ela limpou, ela notou que parece que sua pele ficou mais alva, ficou mais jovem. Então, o que ela teve a ideia de pegar o sangue dessas virgens e se banhar sobre esse sangue, né? Embaixo, se banhar com esse sangue, perdão, para que ela se mantivesse jovem. Acontece, gente, que isso não passa de lenda. Sinto informar para vocês, porque assim seria muito difícil fazer esse tipo de coisa, até porque nos testemunhos dados por aquelas pessoas, inclusive por aqueles seus comparsas, é dito que aquelas vítimas, elas apanhavam tanto, que Elizabeth ficava banhada, ela ficava coberta de sangue. Então não era necessário ela pegar e se banhar no sangue daquelas meninas virgens. Então isso é mera lenda. Acontece que após a primeira perda do seu marido em 1604, 5 anos após, a sua querida comparsa Ana d'Arvulha morreu de forma súbita. Ela teve um ataque cardíaco. Nessa mesma época, Elizabeth perdeu também o seu irmão tão querido, o que ela era mais próxima, o Stefano. Então a sua fortuna diminuiu um pouco e ela também perdeu a companhia daquela que a instruía
né, nessas práticas macabras de que ela se tornou adepta e era tão fanática, porque é dito, gente, que Elizabeth ela não comia e nem bebia antes de torturar e matar alguma vítima. A mulher ficou tão insana dessa forma. Como eu falei para vocês, Elizabeth ela era fruto da endogamia. Os pais dela eram primos, então é dito que ela também tinha problemas mentais por consequência disso. E eu particularmente acredito que uma pessoa que comete atos tão atrozes, de fato não pode ser normal. Com a morte de sua querida amiga Ana Darvulha, Elizabeth então começou a receber conselhos de uma camareira de confiança chamada Essi Majorova. Gente, desculpa, tá, pela pronúncia, eu não entendo nada de húngaro, né? Mas enfim, o nome é mais ou menos esse aí. Então ela começou a receber conselhos dessa mulher, que também algumas pessoas falavam que ela era uma bruxa da floresta. E ela falou para Elizabeth que aquele sangue que ela conseguia através da morte de simples camponesas já não estava mais servindo e que seria melhor se ela conseguisse sangue nobre. E foi aí que começou a ruína de Elizabeth. Então, como ela já estava apesar dela continuar sendo riquíssima, mas ela não recebia mais aquelas pilhagens de ouro, de riquezas que o seu marido trazia para o castelo, e ela continuava financiando a guerra, né? Ela também havia perdido a parte da fortuna do irmão dela, Stefano, que morreu, né? Ela teve a brilhante ideia de criar o gineceu, que era uma escola, né? Esse nome tem origem grega. Gineceu era mais ou menos uma escola para jovens mulheres, onde elas iam para lá, para o castelo de Elizabeth, para aprender boas maneiras, formas de se portar diante da corte e formas de ser uma boa esposa. Acontece que quando você matava uma camponesa, a realeza, né, os nobres nem ligavam, porque eram reles camponeses. Quem que ia ligar, né, gente, para um camponês que morria? Mas a partir do momento que ela começou a matar nobres, apesar de serem inferiores a ela, eram nobres e eles poderiam abrir reclamações diante da corte. Gente, em 3 semanas, todas as meninas que foram para esse castelo de Chaptice para serem educadas por Elizabeth estavam mortas. A desculpa dela foi que uma dessas meninas, né, integrantes desse grupo, sofreu um surto, né, e que matou todas aquelas outras meninas, e quando elas caíram em si, que ela cometeu suicídio. Eu só vou falar para vocês um caso, né, que é falado nesse livro aqui. Esse livro, gente, tem assim passagens fantásticas, e quando eu li essa parte eu fiquei parada pensando se de fato isso seria possível. Um homem, né, que morava naquele castelo, eu não me lembro, não me recordo, gente, desculpa, se era o tutor do filho dela, o Paulo, que testemunhou esse crime. Ele escutou gritos vindos de uma sala, e quando ele se dirigiu para essa sala, ele viu a filha do sapateiro sendo torturada por Elizabeth. E o que ela fazia? Ela furou com uma adaga todos os dedos da menina, que gritava de forma descontrolada. Então ele foi voltando de ré, sem dar as costas para Elizabeth, porque ele não queria presenciar aquela cena horrível. Só que ela falou que ele ficasse, porque ela queria que ele visse. Então primeiro ela cortou com a adaga o braço direito da menina, deu um corte profundo, mais um grito de dor. Então ela deu mais um outro corte e a menina deu outro grito. Então, de uma forma insana, ela caiu sobre o corpo dessa criança e deu diversas estocadas pelo corpo dela, perfurando peito, braços, pernas, tórax. Onde ela podia furar a menina, ela furou. Quando ela achou que a menina ia morrer, ela simplesmente falou: não quero que você morra agora, só mais um pouco. E aí ela pegou uma vela e
colocou, gente, ela colocou sebo de vela junto com a chama nos olhos da menina. Imagine a dor, se é que isso de fato aconteceu, porque, como eu falei, não existem fontes seguras. Mas naquela época, aquele pessoal, aqueles nobres, eles eram loucos. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu tenho aqui nesse canal, onde eu falo sobre o Gilles de Retz, que ele era também um nobre que lutou ao lado de Joana d'Arc, e esse homem cometia assim atrocidades, porque ele era um louco que não soube manter a sua fortuna, e ele queria invocar um demônio capaz de repor a sua fortuna. Vale a pena ler, gente. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem que vídeo é esse. Vale muito a pena, tá? Mas voltando a Elizabeth Bathory, então começou a ruína dela quando os nobres abriram a reclamação. Como eu falei para vocês anteriormente, o rei, ele devia dinheiro para Elizabeth. Então, caso ela fosse presa e culpada daqueles crimes, né, que estavam sendo reportados, a dívida dele seria perdoada. Então, assim, gente, era uma dívida já assim muito grande, praticamente impagável. Então, também era do interesse dele que Elizabeth, de alguma forma, que ela fosse punida, mesmo que ela não fosse culpada. Então, ele convocou o palatino Georg Thurzo para ir, de fato, averiguar até onde isso era verdade. Acontece que Thurzo, ele era um grande amigo do esposo de Elizabeth, e no seu leito de morte, o Ferenc Nadasdy, ele pediu que o Thurzo ele cuidasse da esposa dele e dos filhos depois que ele morresse. E é dito também que ele era primo da Bathory. Então, e eles tinham uma relação amigável, uma relação cordial. Então ele ficou entre a cruz e a espada, mas ele era um palatino e ele devia lealdade ao rei. Então ele conversou, né, com os genros de Elizabeth, porque as duas filhas dela já estavam casadas com outros nobres, e eles tiveram uma ideia de que o Thurzo, na verdade, ele teve a ideia de mandar Elizabeth para um convento. Só que isso era como deixar ladrões assim na frente de um cofre, né? Sem nenhuma câmera, sem nenhuma supervisão. Então, os genros dela tiveram uma ideia, né, de que Elizabeth, que todos fossem, que existisse sim aquela acariação, mas que Elizabeth não fosse a julgamento, porque aquilo traria uma vergonha muito grande para aquela família tão rica e tão nobre, né? Então, certo dia, eles chegaram até aquele castelo na calada da noite. E assim que eles entraram de uma forma escondida naquele castelo, eles se depararam tropeçaram no corpo de uma moça, uma pobre moça que estava praticamente morta. Mas logo ela morreu. Ela estava ensopada de sangue e assim, o corpo dela estava totalmente espancado, né? Eles também viram outras duas moças que também estavam mortas mais adiante. E eles puderam escutar mais ao longe, assim, gritos absurdos vindos de um quarto. Então eles chegaram até esse quarto e eles flagraram aquele quinteto infernal em pleno ato de tortura. A mais benevolente de todos aqueles torturadores era a Catalina, que era a lavadora que eu falei para vocês, porque muitas vezes ela não queria participar das sessões de tortura, ela roubava comida para alimentar aquelas meninas que estavam ali presas para serem torturadas. Inclusive a própria Catalina, ela foi depois vítima também de punição, porque ela tratava as vítimas de uma forma mais branda. Então, quando Elizabeth viu que ela havia sido flagrada, ela entrou numa fúria absurda e ela falou que todos aqueles que ousavam enfrentar ela, né, que seriam punidos com rigor. Elizabeth então foi arrastada por todo o castelo e ela gritava de forma insana que ela alegava a sua inocência e ela falava que os culpados por todo aquele absurdo, né, todos aqueles assassinatos,
eram os outros 4 que estavam ali naquela cena, né? E aí, quando ela foi perguntada do porquê que ela não os impedia, ela falava que ela própria tinha medo deles. Então deu-se o julgamento. 306 pessoas testemunharam contra a condessa Elizabeth Bathory, sendo que também os 4 asseclas, né, aqueles 4 comparsas, a Lhona Jo, a Doroteia, a Catalina e o Torco, né, aquele deficiente físico, sendo que todos os 4 confessaram sob tortura, algo que era comum naquela época. Os seus comparsas testemunharam todos que Elizabeth matou entre 30 e 50 pessoas. Porém, apenas uma dessas testemunhas, uma dessas 306 pessoas, foi que falou da existência de um caderno constando o nome de 650 vítimas, todas anotadas de próprio punho por Elizabeth Bathory. Porém, gente, muito provavelmente isso é uma lenda, porque esse livro nunca foi encontrado. Todos aqueles torturadores que agiam juntamente com Elizabeth foram punidos com a pena de morte, exceto a Catalina, né? A Lhona Jo e a Doroteia tiveram seus dedos arrancados com pinças incandescentes, porque essa era uma forma que elas gostavam de torturar. E depois elas foram mortas com uma pancada na cabeça e tiveram seus corpos atirados na fogueira. O deficiente físico, o Torco, ele teve uma forma mais branda de morte. Ele foi decapitado e depois teve o seu corpo atirado na fogueira. A única que escapou da pena de morte foi a Catalina, que era aquela lavadeira, né, lavadeira de roupas. Como ela atuava de uma forma mais branda nas torturas das meninas, ela então foi condenada à prisão perpétua. A única gente que não foi punida de forma nenhuma, podemos assim dizer, foi Elizabeth, devido ao seu sangue nobre, devido a toda a sua riqueza, pois ela então, segundo algumas fontes, foi condenada a ser emparedada. Ela foi confinada em um quarto por onde passava através de uma pequena abertura, né, os seus alimentos, e por onde ela colocava também os seus excrementos. Porém, isso não é verdade. Elizabeth, ela foi confinada no seu castelo de Shaftesbury. Ela foi condenada à prisão domiciliar. Ela, de fato, não podia mais ter uma vida social, ela não podia mais viajar, né? Mas ela podia, sim, circular ali por aquele castelo. Então, em 21 de agosto de 1614, a vida de Elizabeth Bathory teve fim após ela reclamar da circulação. Supostamente ela pôs as mãos através daquela portinhola e pediu que aquele guarda de plantão segurasse as mãos dela. E ela falava: olhe como as minhas mãos estão frias. O que ele alegou que deveria ser impressão dela, que ela deitasse para descansar. Então o corpo dela foi encontrado somente no dia seguinte. Ela estava morta. O corpo dela foi sepultado naquele castelo, naquelas cercanias do castelo de Shaftesbury, muito provavelmente na cripta da igreja. Porém, aqueles aldeões ali reclamaram que aquela mulher demoníaca estava enterrada em solo cristão. Então o corpo dela foi trasladado para a cripta dos Bathory, né? Só que depois de um tempo, o corpo de Elizabeth, ao ser exumado, nada foi encontrado até os dias de hoje. E assim termina essa história macabra, a trajetória macabra da Condessa Sangrenta. Bom, gente, até onde é verdade essas lendas dessa mulher? Mais uma vez, eu volto a reiterar que isso aconteceu há muitos séculos atrás. Muitos documentos foram destruídos, então assim é muito difícil comprovar a veracidade dessas histórias. Muitas coisas surgiram muito tempo depois. Ou seja, muitas coisas não estão de fato documentadas, até porque muita coisa foi abafada devido ao fato de se tratar de uma aristocrata, uma mulher da alta nobreza, né? Então, assim, o rei, de fato, ele devia dinheiro para Elizabeth. Seria interessante para ele que ela perdesse todo aquele poder para que a sua dívida fosse perdoada. Porém, gente, Elizabeth, antes de morrer, ela fez um testamento
onde ela passou todos os seus bens para os seus herdeiros, principalmente para o seu filho mais novo, Paulo, né, para garantir o futuro dele. Existiam diversos fatores que interessavam, né, gente, ao rei destituir uma mulher tão poderosa daquele alto escalão do seu poder, né? Um desses motivos é que naquela época, naquela era medieval, uma mulher ser tão poderosa, né, dona de riquezas tão grandes, né, ao ponto do próprio rei dever para ela. Então, assim, provavelmente a gente nunca vai poder ter a certeza desses fatos, mas a verdade é que a dívida nunca foi paga, né, gente? O livro que constava supostamente o nome das 650 vítimas, até os dias de hoje nunca foram encontrados. O fato de que ela se banhava também em sangue não é verdade, né? Então, assim, eu me pergunto, de fato existiu sim essa mulher? De fato ela cometeu esses atos atrozes? Porque são muitos relatos, mas eu confesso que fica a dúvida, paira aquela dúvida no ar. E vocês, gente, o que vocês veem? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de retorno. Beijos, meus amores. Até a semana que vem. Tchau, tchau.